tô muito doida. Para começar, eu tenho que pedir desculpas a vocês que estavam no estágio hoje. Eu realmente hoje enlouqueci, saí de casa, agora tá, graças a Deus, mas ela foi socorrida com a Glória fechando, aquela confusão. E na confusão, eu não me lembrei do telefone, minha gente. Aí quando eu lembrei, eu já estava, aí já tinha dado ruim, mas agora resolveu. Eu vou dando sempre um pouquinho a mais do horário para compensar essa aula, tá? Que vocês perderam. Mas foi realmente difícil. Hoje eu desci. Então tenho que começar pedindo desculpas. E terça-feira a gente fica mais um pouquinho, quinta-feira todo dia vai ficar mais um pouquinho, tá? Vocês não vão ser prejudicados. Eu quero saber se a gente terminou a aula de absorção. Eu acho que não. Essa aula aqui, ó. Ô, professora. Oi. A senhora, eu até anotei aqui, a senhora terminou em via parenteral intravenosa. Vamos lá. Via enteral oral, sublingual, via enteral retal, via parenteral. Intravenosa. Estou aqui, me achei agora, ótimo. Então, a gente está falando de uma via, né? Que é, eu já dei isso ou tenho... Não, acho que eu já dei, eu falei disso. Tá certo. Ela é, obviamente, aplicada diretamente na veia. Em geral, a gente faz membros superiores, né? E porque membro inferior tem risco de trombose, né? Então, a gente faz mais em membro superior. A gente tenta evitar a articulação. Vocês veem que quando você está no hospital, geralmente o soro é aqui, né? Não é... Tem acesso aqui no cotovelo, mas em geral é mais aqui na mão, né? A face anterior do antebraço esquerdo é o lugar melhor, assim, né? Toda vez que você precisa que o medicamento tenha uma ação imediata, o mais rápido possível, essa via é uma via indicada, né? Se você tem necessidade de grandes volumes, então a pessoa está desidratada, vai tomar soro, né? Isso é um volume grande, então é interessante. E qualquer substância que irrite tecido, ou seja, que irrite pele, irrite gordura, né? Que você não consiga aplicar em tecido subcutâneo ou muscular, você vai indicar a via parenteral, tá? Intravenosa, que é o que a gente está super acostumado a tomar, né? Depois a gente tem a parenteral intramuscular, né? A via parenteral intramuscular, ela é uma via, na verdade, em que o medicamento é injetado direto no músculo. Só para a gente não esquecer, isso é muito importante, né? A gente não aprende, mas a gente tem que saber. No braço, ventre de deltoide, 90 graus, e nas nádegas, canto superior, né? Lateral, sempre. E a agulha entra sempre em 90 graus em relação à pele, tá? Aqui, na face medial ou na face inferior lateral, a gente tem risco de pegar a saída do nervo ciático. A gente não, né? Quem for aplicar. Então, a gente já teve um paciente aí na clínica escola que fez uma neuropraxia por causa de droga no ciático, perdeu o movimento da perna, né? Então, importante a gente estar ligada se o paciente chega com uma queixa assim, né? Após um episódio de tomada de droga ou de vacina. Quem já tomou aquela injeção para a garganta, gente? Como é que dói que só? Bezetacil já sentiu, né? A dor que é o bezetacil entrando no músculo, né? Todo mundo já tomou, eu acho, na vida. Alguém me chamou aqui. Cadê o bate-papo? Ih, meu Deus, eu não acho bate-papo.
Por que o meu bate-papo não está aparecendo? Ih, meu Deus. Deixa eu abrir aqui. Meu bate-papo não aparece. Meu bate-papo não aparece. Eu não sei não por que meu bate-papo não aparece. Peraí, deixa eu ver se ele está aqui perdido no computador de algum jeito. Ah, não. Não sei o que é, não. Não sei por que não está aparecendo o bate-papo. Ó, nem me chame pelo bate-papo, porque eu não estou conseguindo achar ele. Vocês sabem que eu não sou... É melhor abrir o microfone e me chamar, viu? Porque eu não estou nem enxergando o bate-papo. Sei não. Vou voltar para minha aula aqui. Hã? Tem que falar alto, amor. Não escuto. Tá um pouco mais alto? Alguém traduz aí para mim? No bate-papo? Que eu não tenho mais. Alt H, ele tá mandando apertar. Alt H. Alt H. Não aconteceu nada. Ó, minha gente, eu não sei. Ai, que desespero, gente. A pessoa se deve desse jeito. Não aparece pra mim o bate-papo. Vocês sabem como é que bota bate-papo? Já apertei aqui bate-papo 300 vezes. Não tô conseguindo achar, não. Vocês me gritem, viu? Que eu não tô conseguindo. Qual era a dúvida que o colega tinha? Alguém tinha uma dúvida aí, mas eu não consegui resolver porque eu não escutei. Não era dúvida não, professora. Era só as pessoas interagindo quando a senhora falou sobre a bezetacil. Ah, então tá. Pois é, terror. A bezetacil é terror. Quem já tomou sabe, né? A gente passa 3 dias mancando. Então vamos lá. Em geral, é uma medicação que vai ser injetada, obviamente, direto no músculo. E a gente está falando de medicação de aplicação única, né? Ninguém vai ficar tomando braço e músculo direto, né? E glúteo direto, né? Demora um pouco o efeito. Por quê? Porque tem aquele tempo de dispersão no tecido, para absorção no sistema circulatório. Então, é um pouco mais demorado, né? Uma coisa importante é a gente entender que qualquer medicamento via intramuscular, né, ele tem que ser prescrito para via intramuscular. Se você bota um medicamento que não é prescrito para músculo, você pode fazer rabdomiólise, né? Pode fazer lesão importante de músculo. Por falar em rabdomiólise, quem está acompanhando o caso das irmãs com a doença da urina preta, doença de RAF? Eu vi, professora, a ingestão de um peixe, não foi? Estou acompanhando também. Contaminado. Vocês viram? E da rabdomiólise. O que é rabdomiólise? Degeneração muscular, né? Você acaba com o músculo, você perde músculo. Então, achei interessante até da gente se lembrar que isso pode ser um processo que pode acontecer, inclusive, se você botar uma medicação que não é prescrita para aquele músculo, né? Não é prescrita para músculo, via muscular. Então, como é que funciona? A agulha ela é um pouco maiorzinha, mais comprida, porque ela tem que atravessar a pele, né? A derme, o tecido adiposo subcutâneo para chegar no músculo, né? Então, o músculo deve ser grande, desenvolvido, deve ser um músculo com uma certa facilidade de acesso, né? Não pode possuir vasos de grande calibre para você não furar um vaso e entrar direto na via venosa, e não deve ter nervo superficial para a gente não fazer uma neuropraxia ou uma neurotimese, ok? Outra via que é muito legal é a via subcutânea. Bom, subcutânea é tecido adiposo, não chega no músculo, né? Em geral, isso é para absorção lenta. 2 remédios que são super utilizados, né? Qualquer hipoglicemiante, então,
indivíduo que é diabético faz aquela glicemia, né, faz a insulina, né, na barriga ou no braço, e também heparina, anticoagulante. Vários pacientes da gente tomam Clexane, né, e porque estão acamados e para não ter risco de trombose, ou eles vão tomar Clexane, se eles estão acamados, se eles já estão há muito tempo no Clexane, às vezes o médico passa Xarelto, porque é um comprimido. Porque o Clexane, depois de um tempo, o indivíduo fica com uma fragilidade capilar violenta, né? Qualquer pegadinha estoura a pele do paciente, tá? A gente está falando, né, então, de uma medicação que é introduzida nessa tela subcutânea, né, nesse tecido subcutâneo ou na hipoderme. A gente está falando de absorção lenta, uma absorção que vai acontecer através dos capilares, é uma forma segura e ela é utilizada para vacinas, para anticoagulante e para hipoglicemiante. Não deve exceder 3 ml, 3 mililitros, né? Porque o tecido não tem capacidade de absorver. As regiões de injeção subcutânea são sempre barriga, coxa, nádega e braço, tá? Muito administrada para heparina e para insulina, né? Geralmente bebê idoso, né? Que a gente tem dificuldade de funcionar a veia, e indivíduos, né, com diabetes que usam demais essa via, eles mesmos se aplicam, porque não tem risco nenhum. Segurou, aplicou, né? Depois a gente tem uma via que a gente chama de intradérmica. Vejam, a intradérmica, ela é muito superficial, vai pegar a derme. Também para pequenos volumes, ela é uma via especialmente utilizada para, por exemplo, teste de alergia, para aquelas vacinas, quem já fez tratamento com vacina para alergia, né? A minha filha, quando fez teste de dermatologista, de alergista, que eles fazem aqui no braço, né? E aí ele vai furando, não sei se vocês já fizeram, eles vão furando e botando um líquidozinho em cada furinho. O braço dela fez assim, tum, né? Porque é super alérgica. Então é uma via muito sensível, muito irritativa. Por isso que ela é pouco usada, né? Especialmente se eu tenho alguma alergia, aí realmente não é uma via recomendada. Muitos indivíduos fazem tratamento de vacina, especialmente para alergia, com essa via intradérmica, né? Os testes de tuberculose, que é o PPD, e o chique, que é o de difteria, são feitos assim. O de tuberculose, ele é inoculado aqui. Se reagir, dependendo do tamanho da reação, você já teve contato com o bacilo de Koch ou não, né? E o chique também, que é da difteria. E a BCG, que é aquela vacina que a gente toma quando nasce, todo mundo tem a marca da BCG, também é via intradérmica. Mas, em geral, não é uma via muito utilizada, porque é uma via de grande sensibilidade e de uma resposta, né, ruim, tá certo? E tem a via respiratória. Aí, a via respiratória, parenteral respiratória, e aí a gente tem que entender que a gente está falando qual é a diferença de via parenteral para via enteral. Eu acho que parenteral é via de acesso venoso a nível de agulhas, né? E enteral é a nível de intestino, estômago, uma coisa assim. Vê, a gente entende como via enteral toda via que vai passar pelo intestino. Lembra que a absorção vai ser via estômago e intestino. Lembra que a gente conversou muito sobre isso semana passada? Via parenteral é sempre via que vai ser absorvido por outros tecidos. Ok?
Então, a gente fala de nutrição enteral. O que é nutrição enteral? É aquela sonda naso ou o GTT, né? Vai direto para o estômago, né? E parenteral é via de absorção que não está relacionada a intestino, tá? Só para a gente não esquecer isso. Então, é uma via que se estende da mucosa nasal até os pulmões. Isso aqui é aquele remedinho super conhecido para asmático, né, broncoespasmo, né? Ele vai ter um efeito local ou sistêmico. Então, geralmente, o medicamento para asma, né, broncodilatador e os descongestionantes nasal, eles têm um efeito local. E você tem uma anestesia inalatória, que é o sistêmico, né? Então, quem já fez endoscopia sabe que eles dão um cheirinho pra gente dormir. Quem vai fazer cirurgia com anestesia geral, geralmente já sai do quarto meio drogue, né? Porque eles já dão um cheirinho ou botam alguma coisa na sua veia, né? Pra você já ir dormindinho, não é assim? Fala, Esther. Ih, Esther tá escutando. A administração em pequenas doses, ela tem rápida absorção, né? E pode ser em forma de gás, com aquelas pequenas partículas líquidas, que a gente chama de nebulização, ou sólida, que são os pós-inalatórios. Lembra que a gente conversou na semana passada sobre partícula em suspensão, não foi isso? Então, existem remédios, a gente viu, alguns indivíduos fazem nebulização com soro e um remédio em gotas, e outros têm aquelas partículas em suspensão, os aerosóis. Lembra disso? A gente conversou sobre isso na semana passada. É uma via super utilizada para problema respiratório, óbvio, né? E pode ser feita pela boca, geralmente, mas também pode ser via nariz. Aí depende, né? Do processo. Ok? E tem a via tópica, que é a via que a gente usa direto, né? Bota pomada, gel, creme, né? A gente bota na pele, no local da lesão, e ele melhora lá, né? Então tem, né, um monte de coisa. Você tá, sei lá, com a unha encravada, manicure tirou um bife seu, você bota lá nebacetim, né? Você ralou o joelho, não sei aonde, bota mertiolate, enfim. Agora não tem mais mertiolate, agora é aquele líquido antisséptico, né, da Johnson, mas na minha época era mertiolate, a gente ficava toda vermelha e ardia de sol. Né? Você bota ali em cima, é uma via tópica. Tô com espinha, bota um creme em cima da minha espinha, né, um Aquinase, sei lá, uma porcaria dessa para tirar a espinha. A gente usa, né, essa via tópica, direto, tá? Então, via parenteral tópica também. Tem, ó, nasal, né? A gente vai botar para o nariz, então, usar Sorine. Tem gente que é viciada em Sorine, né? Em descongestionante, né? Ocular e auricular. Então, eu tô com otite, vou botar um remédio no ouvido. Ou eu tô com conjuntivite, vou botar, né, um remédio pro olho. Também são vias parenterais tópicas, né? Porque vão resolver ali, no lugar que está doente, ok? Tudo bem, crianças? Até aqui tudo bem? Tudo, professor. É difícil farmácia. Eu acho tão tranquilo o farmácia, adoro essa aula. É tranquilo, né? Vocês estão achando o que de farmácia? Eu estou gostando, professor. Eu tô... Professora, não é difícil, agora assim, é muito detalhezinho. Se torna dificultoso. Não, aí tem que dar uma estudadinha, né, chuchuzinha da minha vida? Até porque, amores, quem já está no estágio comigo sabe o quanto a gente precisa entender de droga, né? Das drogas que a gente trabalha. A gente não prescreve, mas a gente trabalha com pacientes que tomam muitas drogas. E a gente precisa entender. Aí, com certeza, em ortopedia também, vocês vão ver lá os anti-inflamatórios não hormonais, né? Todas aquelas coisas que vocês têm que entender. Quem trabalha com pneumo, muito mais, né? Então, assim, não tem jeito, a gente tem que aprender farmácia, né? Não dá nem para dizer, isso aí é uma
besteira. Eu acho tão legal, eu gosto, acho divertido. Enfim. Então, outras vias parenterais. Intraarterial, e aí a gente tem quimioterapia, né, que é direto na artéria, né? Droga vasodilatadora também, né? Então, o paciente está fazendo uma constrição vascular, né? Especialmente arterial, bota direto na artéria, ou embolia, o indivíduo faz uma embolia cerebral, faz um cateterismo, né? E vai lá direto lá e joga a droga no êmbolo, né? Acontece direto, né? Dica, eu acho que todo mundo já viu isso em algum filme, o paciente está fazendo uma crise alérgica, fecha a glote e aí, né, vai morrer, aí fazem uma adrenalina, acho que todo mundo já viu, pelo menos isso uma vez em filme, né? Faz adrenalina, que é intracardíaca, intra-aracnoide, né? A superaracnoide, intratecal. Existem algumas drogas que estão colocadas intratecais, né? Ou seja, dentro do espaço, né? Que está embaixo da aracnoide, né? Existem algumas drogas que são colocadas. Do peritônio, aquela membrana envolve os órgãos do abdômen, intraóssea, o osso, intraarticular, direto, vocês que trabalham com ortopedia, vão ver pacientes que fazem intraarticular e intrasinovial, mas dentro da articulação, dentro da sinóvia, né? Direto. Gente que tem dor no joelho, faz aquela, eles estão fazendo muito, agora está na moda, ácido hialurônico, o paciente fica um tempo bem, né? E são, na verdade, são umas drogas precursoras de ácido hialurônico, então aumenta a produção ali do ácido hialurônico, dá uma protegida na articulação, e às vezes eles fazem corticoide mesmo. Lembra do Ronaldinho? Ronaldinho, aquele do coisa. Ele tinha aquele joelho podre dele, né? Que ficava podre, inchado, e os caras foram, né, enchendo ele de corticoides para ele poder jogar. Então ele ficava sem dor, jogava e arrebentava mais o joelho. Então, existem essas outras vias também, que são vias menos comuns, são administradas, obviamente, por médico em situações muito, né, específicas. Ok? Então, vejam só, isso aqui é que é importante. Quando a gente pensa em absorção, né, claro que a absorção, né, intravenosa, ela obviamente começa, né, bem alta, na hora que você bota uma concentração alta, e ela vai decaindo muito rápido, porque você botou dentro do sistema circulatório, ela espalha logo e é absorvida, tá certo? No sistema intramuscular, você bota a droga, ela demora um tempo para ser absorvida, né? E ela vai paulatinamente, né, aos poucos, sendo dispersada no músculo. Na medida que ela é dispersada no músculo, os capilares do músculo vão absorvendo aquela substância, e aí, a partir daí, você tem um decaimento da droga, tá? Depois, a gente tem o tecido subcutâneo. Você vê que o tecido subcutâneo demora muito para iniciar a absorção, né? É mais lento. A absorção é menor do que o tecido intramuscular, né? Você absorve menos, você tem uma perda de medicação, mas em compensação, ele tem uma liberação muito lenta, o decaimento é muito lento, então fica bastante tempo aquela droga ali, né, sendo liberada. Por isso que é muito utilizada para essas drogas que precisam ter uma liberação de 24 horas, né, que manter essa liberação funcionando, tá? E depois a gente tem a via oral. A via oral tem, né, você bota ali, absorve, né, vai tendo uma absorção, espalha, absorve e faz um decaimento. Não é uma via
de perda muito grande de droga, mas também a absorção dela não tem um pico tão importante. Tudo bem? Ok? Ok. Bom, vejam, você tem a droga e você tem, como a gente já falou, sistemas de baixo fluxo sanguíneo, né, que é especialmente a pele, tecido adiposo, eles têm distribuição lenta, né? O músculo tem a gente vê, né? Essas drogas, elas vão ser absorvidas com maior lentidão pelo cérebro, pelo coração e pelos rins, né? Vejam, então, como é que vai ser? Se eu tomo uma droga, né? Vejam aqui, eu tenho 4 pontinhos aqui, 4 pontinhos, né? Eu boto essa droga no organismo. O cérebro, ele praticamente dobra, potencializa essa absorção. Você vê que a gente tem uma absorção importante. O coração também. E os rins também. Você tem uma absorção potencializada. Quando a gente joga essa mesma droga via pele, esse monte de bolinha aqui, eu só absorvo 4. Né? Músculo também e tecido adiposo também. Então, não é só sobre a via, né, que está sendo empregada, mas se trata também de como isso é absorvido. Né? Drogas relacionadas, drogas que se relacionam com o cérebro, com o coração e com o rim, são potencializadas, os efeitos são potencializados. Enquanto que drogas que são administradas via pele, músculo e tecido adiposo, a absorção é diminuída. Ok? Tudo bem? Isso quer dizer que quanto mais vascularizado é um sistema, quanto mais sangue tem no órgão, maior a absorção do fármaco. Quanto menos vascularizado é o tecido, o órgão, menor a absorção. Até aqui tudo bem? Tudo? Ou já estão vendo a novela? Ok. Agora, a gente vai falar de meia-vida. Meia-vida é o tempo que o remédio demora para diminuir pela metade aquilo que você recebeu. Então, eu tomei, vamos supor, um remédio agora, sei lá, Novalgina. E qual é a meia-vida da Novalgina? Então, eu tomei 20 miligramas de Novalgina e a meia-vida dela, vamos supor, é 1 hora. Eu não sei se é isso, mas vamos supor que seja. Isso está nas receitas, nas bulas, tá? Então, vamos supor que eu tomei um comprimido de Novalgina de 20 miligramas e que a meia-vida dela seja 1 hora, uma meia-vida bem curta. Isso significa que daqui a 1 hora eu só vou ter no meu organismo 10 miligramas. Ok? Então, meia-vida também determina de quanto em quanto tempo o indivíduo vai ter que tomar aquele remédio. Se eu tenho uma meia-vida longa, né? Então, por exemplo, Alivium. Eu posso dar Alivium de 6 em 6 horas. Provavelmente a meia-vida do Alivium, né, está perto das 3, 4 horas, né? Que é a hora que ele vira pela metade. A dose que você ingeriu vira metade. Até aqui tudo bem? Vou adiantando, em qualquer coisa... Sim, professora. Então, claro que o médico, quando prescreve uma droga, ele está informado dessa meia-vida. Por isso que, em geral, tem lá na posologia, né? Do fármaco, né? Posologia. Você pode dar até
tantos miligramas por dia, divididos em 3 tomadas, de 8 em 8 horas, né? Isso tem relação com a meia-vida da droga, tá? Bom, e aí você tem que ir embora, essa droga tem que ir embora, tem que ser excretada, né? E aí a gente tem que pensar como é que vai ser excretado isso, né? De maneira geral, essas drogas vão ser excretadas via rim, né? E vão passar pela filtração glomerular. Lembra, a gente tem os glomérulos, eles são envolvidos por capilar, né? Os capilares passam, né, líquido para os glomérulos, eles filtram e liberam a urina, não é assim? Lembra disso? Essa secreção tubular ativa, né, os microtúbulos, eles vão secretar o que é para ser secretado e vão reabsorver o que tem que ser reabsorvido. Lembra? Isso aí a gente tem que dar uma olhadinha, quem quiser entender melhor, naquela questão do sistema renal. Mas é só para a gente entender, deixa eu lembrar aqui, vocês, acho que aqui tem. Lembra? Você tem aquele cálice aqui, né? E você tem os glomérulos, que são rodeados de... Deixa eu botar aqui uma foto de glomérulo. Eles estão cobertos por um capilar e eles têm aquele túbulo que faz assim. Lembra que tem um... Vocês não se lembram. Alguém se lembra disso? Sim, professora. Lembro. Ah, vocês se lembram. Deixa eu só mostrar aqui, glomérulo. Só para a gente lembrar, abrir uma coisa da internet mesmo, para vocês verem. Ó, lembra? Você tem o glomérulo renal. Ai, meu Deus. Vocês estão vendo? O glomérulo? Vocês têm o glomérulo renal lá, né? E aí vai ter uma artéria aferente, o sangue vai passar por aqui, vai passar pelo glomérulo, né? E vai sair pela arteríola eferente. O glomérulo fica dentro dessa cápsula que a gente chama de Bowman e essas partículas vão ser jogadas dentro dos túbulos. Nesses túbulos vai acontecer a filtração e a excreção de alguns líquidos e a reabsorção de outras coisas, né? Aí, veja só para a gente lembrar que é assim, ó. Já estão aí, então? Ah, mas não é isso que eu queria outro desenho. Aqui. Lembra, ó? Glomérulo tem o tubo proximal, aqueles túbulos, e aqui é onde acontece, né, a secreção e a reabsorção vai acontecer no túbulo distal. Lembra disso? Vocês dão uma olhadinha que vocês vão se lembrar. Não é nada muito dramático, não. É só para a gente entender que a gente vai ter essa informação aí do glomérulo, né? Dos vasos do aqui. Beleza? Ok. Meia vida. E aí... filtração glomerular, secreção tubular e reabsorção. A gente também tem, lembra que a gente comentou na semana passada, excreção via trato biliar e fezes. E aí eu falei para vocês que a secreção via hepática é uma secreção de um potencial danoso maior, lembra? O paciente pode fazer insuficiência hepática. Eu conversei com vocês que
fígados. O fígado fica sobrecarregado, né? Tem algumas drogas que sobrecarregam o fígado. Então, se a gente puder, né, a maior parte das medicações, elas são hidrossolúveis. Hidrossolúveis são as medicações que são filtradas pelos rins. Lipossolúveis são as medicações que são filtradas via enzima hepática, né? E aí existe uma sobrecarga hepática, tá? Outras vias de você excretar é ar expirado, saliva, o leite da mãe e o suor. A gente sabe que leite materno tem algumas drogas que, se a mãe estiver tomando, o bebê não pode ser amamentado, que vai sair pelo leite, né? Saliva também e ar expirado e suor. Qualquer pessoa que já viu uma pessoa, né, com ressaca no dia seguinte, já sentiu o cheiro de álcool no ar expirado e no suor da pessoa, né? É uma maneira de excretar droga também, tá? E aí, a gente agora tem que falar de biodisponibilidade. Biodisponibilidade é a velocidade, né? É o tempo que aquele fármaco vai ficar no sistema circulatório para dali chegar no órgão-alvo. Então, a gente viu que qualquer droga, então vamos supor que eu tomei um comprimido, ele vai ser metabolizado, ele vai ser, né, absorvido pelo meu intestino. A partir daí, da onde foi absorvido, ele está biodisponível, né? Ele é a partir desse momento que ele está disponível na minha circulação. E desse momento da disponibilidade, né, ele demora um tempo para chegar no órgão-alvo. Então, se eu estou tomando, por exemplo, um remédio para, sei lá, para Parkinson, né? Veja que interessante. A gente sabe que os remédios para Parkinson, a Prolopa, por exemplo, o paciente não pode comer 1 hora antes e nem meia hora depois da tomada do remédio. Por quê? Porque tem que estar com o estômago vazio para melhorar a absorção. Na hora que o estômago está vazio, ele absorve. Agora, nesse minuto, a Prolopa está disponível, biodisponível, né, no sangue, até alcançar a substância negra, para entrar na substância negra e aí ser, né, um precursor da dopamina, ok? Então, veja, a gente, né, sabe que essa biodisponibilidade, ela tem relação com a dose, obviamente, né, e também tem relação com o lugar onde vai ser absorvida essa droga, né? Então, o que a gente entende? O indivíduo tomou o remédio, quando ele entra no plasma, ou seja, quando ele entra no sangue, e ele começa a ser absorvido, que foi como eu falei para vocês, do momento que ele entra, ele começa a ser absorvido, é a hora que ele começa a ficar biodisponível. E aí, claro que tem uma hora que você vai chegar no máximo de concentração, que ele está mais disponível, tem mais droga no sangue, significa que ele vai chegar mais droga no órgão-alvo. E a partir daí, você tem o decaimento da biodisponibilidade. Biodisponibilidade significa droga ativa, significa droga na corrente sanguínea, ok? Então, não é do momento que você toma, é do momento que vai absorvida. Então, a gente viu lá na aula passada que tinham drogas que eram absorvidas no início do intestino. Isso demora um tempo que é calculado. Tem drogas que vão ser absorvidas no final do intestino delgado, né? Então, esse cálculo da absorção, ele é feito pelos farmacêuticos, pelos químicos e pelos farmacêuticos, para dizer, bom, a partir de 2 horas que ele tomou, é a hora que ele está disponível na circulação. E aí ele tem,
né, o início da absorção, que é um pouco mais lenta, faz o pico de biodisponibilidade, daí decai. E é em cima disso que eles calculam também o horário da dose. É claro, minha gente, que isso tem a ver também com o que a gente falou lá de meia-vida. Imagina se eu tenho uma meia-vida muito curta, por exemplo, de uma droga, e ela vai ser absorvida no final do intestino delgado. Então, o que vai acontecer? De repente, vai passar a meia-vida da droga, ela vai ser reduzida à metade, né, e vai chegar lá no intestino, lá no final, na hora de ficar disponível, ela está reduzida pela metade, né? Então, isso tudo é balanceado, é pesado para organizar a posologia. Vocês entenderam? Sim. Sim. Tudo bem? Massa. Então, ó, biodisponibilidade. Aí, óbvio, né, minha gente? Se eu boto, né, intravenoso, a biodisponibilidade é muito rápida. Óbvio, né? Botou direto na circulação, ele está disponível imediatamente. Agora, se eu vou entrar via oral, ele vai ter que ser absorvido pelo estômago ou pelo intestino, ele vai passar pelo sistema hepático e depois que ele vai cair na circulação sistêmica. Então, a disponibilidade dele é mais demorada para cair na circulação sistêmica. Ok? Todo mundo entendeu? Sim. Ok. Índice terapêutico. O que é índice terapêutico? Índice terapêutico tem uma dose mínima e tem uma dose máxima. Isso é um índice terapêutico. Então, você pode ministrar o mínimo para fazer efeito até o máximo. Antes do mínimo, não tem efeito terapêutico, porque não está na dose mínima. O que a dose mínima leva em consideração? A dose mínima leva em consideração meia-vida, biodisponibilidade, né? Tudo isso. Então, o que é o índice terapêutico? É essa quantidade de droga que está entre o mínimo para fazer efeito e o máximo. Porque a partir desse máximo aqui, você passa a ter intoxicação, tem droga demais, né? Então, o índice terapêutico é essa janela entre o mínimo efeito eficaz e o efeito tóxico, ok? É o mínimo efeito eficaz e o efeito tóxico. Massa? Claro que quem vai determinar o índice terapêutico é o farmacêutico, é o químico, né? E vai estar lá na bula do remédio, o índice terapêutico. Então, aí está lá. Tem que tomar 3 ml no mínimo por dia e no máximo 30. Não pode passar disso, ok? E janela terapêutica é o tempo que o remédio funciona. Entre a dose mínima e máxima, esse tempo, né? Então, por exemplo, a janela terapêutica da Prolopa costuma ser entre 3 e 4 horas, dependendo da dose, né? Então, é o tempo que o remédio está fazendo efeito, né? Que é exatamente o tempo que ele está biodisponível, né? A hora que ele entra na circulação, que ele começa a ser absorvido, esse tempo, né? Começa a ser absorvido do mínimo do índice terapêutico até o máximo, e aí esse tempo para. Janela terapêutica é essa faixa de tempo, é a extensão de tempo entre a dose mínima eficaz e a máxima eficaz. Tá certo? Extensão de tempo em que a concentração do fármaco exerce o efeito desejado desde o pico até não exercer mais efeito. Ok? Tudo bem? É a mesma, quer dizer, a mesma coisa não, mas tem a ver com o índice terapêutico, só que agora a gente está falando de tempo, né? E por isso que você vê lá na bula, você pode tomar de 8 em 8 horas, você pode tomar de 2 em 2 horas, de 1 em 1 hora, né? Que é a janela terapêutica daquele remédio. Passa? Tudo bem? Ai, meu Deus, eles fugiram.
Eles foram embora. Professora Carla está fazendo pergunta no bate-papo. Eu não tenho bate-papo, alguém me fala. Professora, a pergunta é: o índice é relacionado à dose, não é isso? Foi isso aí que ele perguntou. Se o índice é relacionado à dose. É, a dose mínima para fazer efeito e a dose máxima, porque a partir dela vai ter problema, vai ser tóxico. Então, o índice terapêutico está relacionado à quantidade de droga, tá? O mínimo para fazer efeito e o máximo para fazer efeito. E janela terapêutica é o tempo que acontece esse índice terapêutico. É o tempo, né, que a droga está funcionando, do mínimo ao máximo. Perfeito, professora. Desculpa, copiar. Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Ok. Agora a gente vai falar de reação adversa. Todo mundo já viu a bula, que aliás é a parte que a gente mais gosta de ler, né? É descobrir qual é a ziquezira que pode dar. Ai, meu Deus, eu tô sentindo taquicardia, bem que a bula disse. Ai, eu tô tonta, ai, eu tô com vertigem, ai, minha pressão baixou. Não é assim? A gente adora ver o que porcaria que pode acontecer. Tem vários médicos que dizem que bula não é feito para paciente. Porque tem paciente que se lê 200 sintomas, vai ter todos eles, né, da bula. Então, mas eu gosto. Oi. Tinha uma aluna, a Fernanda Salles, ela falou no bate-papo que ela estava assistindo a aula e o telefone dela está 2%. Ela vai precisar sair da aula, pediu para lhe avisar. Problema não. Tá certo. Fica tranquilo. Então, vê. A gente adora, né? Saber as reações adversas. Ai, meu Deus, tomei esse remédio, agora baixou minha pressão, agora tô fazendo mais xixi, agora meu intestino tá preso, né? Todo mundo dá uma lidinha em reação adversa. Então, reação adversa é tudo aquilo que acontece que a gente não quer que aconteça, né? É o que acontece que a gente não tem interesse que aconteça, reação adversa. Então, o remédio diminui a dor de cabeça, né? Em compensação, abaixa a sua pressão. Não é um efeito esperado daquilo. Acontece, mas não é um efeito esperado do remédio, né? O remédio, por exemplo, eu sou um ser humano que se eu tomar dipirona, Novalgina, que é o remédio que todo mundo toma, coisa mais comum do mundo, né? Abaixa a minha pressão, e não é normal, tem um monte de gente que toma e que não dá. Mas se você olhar lá na bula, vai dizer que em algumas pessoas pode provocar hipotensão. E como minha pressão é sempre muito baixa, é 10/9, 11/9, se eu tomar Novalgina, eu desmaio, eu passo muito mal, abaixa muito a minha pressão. Então, assim, não é uma droga que eu faça uso de Novalgina na minha vida, né? É uma reação adversa, ok? E tolerância. Tolerância é a quantidade de droga, de medicamento que um indivíduo suporta. Existem algumas drogas que fazem tolerância, né? Então, por exemplo, eu vou falar de uma droga lícita, né? Mas a gente pode falar isso de medicação também. Por exemplo, álcool, né? O cara começa bebendo uma cerveja numa festa e ele fica alegre. Daqui a um tempo, ele toma 2. Daqui a um tempo, ele toma 3. A tolerância dele vai aumentando para a droga. E aí, para ele ficar bêbado, ele precisa de mais quantidade de droga, né? Isso acontece com várias drogas que a gente utiliza. Álcool é uma delas, analgésico, especialmente aquelas idosinhas, né, que tem dor crônica, elas começam a tomar um analgésico, aí depois, esse já não está mais fazendo efeito, doutor. Aí passa outro. Aí depois de um tempo, esse também não está fazendo efeito. Remédio para pressão. Vários pacientes nossos vão para a fisioterapia, chega na fisioterapia, faz 2 exercícios, a pressão vai a 17, 18. Aí a gente fala, olha, sua pressão aumentou. A gente não pode. O senhor tem que ir no
O cardiologista, eu sempre pergunto, há quanto tempo o senhor não vai no cardiologista? Ah, minha filha, tem uns 3 anos, 4 anos. Ele está usando a mesma receita de 4 anos atrás. Ele desenvolveu tolerância, né? A droga não está mais surtindo efeito. Ou tem que aumentar a dosagem, ou tem que tirar aquela droga e substituir por outra. Tá certo? Então, vejam, droga é o fenômeno pelo qual a administração contínua e repetida de uma dose de medicamento diminui a intensidade dos efeitos, né? E é isso que eu falei. A tiazinha que agora não faz mais efeito o remédio da pressão. O garotão que ia na festa tomava uma catuaba, né? E agora precisa tomar 10, não é assim? Catuaba, como é o nome do outro negócio que está na moda? Virote, como é? Que vocês tomam? É virote? Não, não é virote, não. Como é mesmo? Corote. Corote. Então, toma um corote, daqui a 6 meses está tomando 10, né? E isso acontece tanto com medicamento, droga medicamentosa, como com droga lícitas e ilícitas, né? Uma das grandes coisas que a gente sabe a respeito do vício, da dependência da cocaína é isso. O indivíduo, ele, na medida que ele vai usando cada vez mais cocaína, isso é um dos fatores também da dependência, ele vai precisando de quantidades cada vez maiores, né? Para gerar o mesmo efeito. Então, se a primeira vez que ele cheirou lá a cocaína, ele ficou legal, espertão, né? Na segunda vez, para ele ficar do mesmo jeito, ele vai precisar de mais droga. Na terceira vez, ele vai precisar de mais droga, né? Cada vez ele vai precisando de mais. Ele vai precisando de tanto mais para ficar daquele jeito. E tem um dia que ele vai fazer, né, uma parada cardíaca, né? Ele vai fazer como é que chama aquele negócio? Que o cara toma demais e morre. Overdose? Overdose, exatamente, overdose. É que eu sou tão, inteirada das drogas. As overdose, né? Toma tanto que, lembra, deixa de ter, né, um índice, que não é terapêutico nesse caso, mas um índice de tolerabilidade, passa a ser muito tóxico. Tão tóxico que o indivíduo vai a óbito. Ok? Tudo bem? É necessário, então, um aumento da dose para manter os efeitos. E aí, claro que essa tolerância, ela vai ser progressiva. Quanto mais remédio eu tomo, mais eu tomar. Peraí que eu tenho que botar meu negócio para carregar o computador aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui. Pronto, voltei. E a coisa eu tive que pegar lá. Agora apareceu o bate-papo. Não é pau. Eu estava desde cedo aqui querendo. Pronto. Professora, a senhora fica uma gata com esses cabelos ao vento, viu? Menina, não tô não, é porque eu lavei. Eu cheguei do hospital, lavei o cabelo. E se eu dormir de cabeça molhada, eu amanhã tô sem garganta. Aí eu tenho vento aqui para ir secando. Porque eu não posso dormir de cabeça. Eu tô me sentindo a Beyoncé, ó. A Beyoncé da Tacá. A Beyoncé de afogados sou eu. Vê? Então, anticonvulsivante, né, faz isso. Antidepressivo faz isso. Especialmente as drogas que mexem com o sistema nervoso central. Elas fazem isso. Elas acabam dando uma tolerância maior, tá? Com o tempo, vai aumentando a tolerância. Ok? E dependência, né? E aí, claro que dependência pode acontecer, né, com drogas lícitas e ilícitas, a gente sabe, né? Eu já falei que geralmente a dependência tem relação com o sistema nervoso central, né? Que é o mais comum. E a dependência é exatamente isso que eu estava falando, né? É o uso excessivo, que a tolerância vai aumentando até que o indivíduo vai ficando dependente de doses cada vez maiores. A dependência, ela, em geral, ela tem, qualquer dependência, ela tem dois
duas partes, assim. Tem a dependência química e a dependência psíquica, tá? Então, que é a dependência comportamental. Que também, a gente sabe que comportamento também é mediado por neurotransmissor. Então, por exemplo, quando eu tomo um opioide, né? Tipo, eu tô com muita dor, eu tomo, sei lá, morfina, né? A morfina, além de quimicamente me dar um alívio muito grande, né? Esse alívio da dor também, né? Ele me dá uma sensação de prazer, né? E opioide também mexe com o sistema límbico, núcleo accumbens, que é a recompensa. Isso, então, são duas vias, né? Tem uma via do alívio da dor de fato e tem uma via de prazer. Na medida que eu vou usando mais isso vai ficando repetitivo, né? Primeiro, eu vou tendo que aumentar essa dose, né? Como a gente já disse. E esse prazer, ele vai ficando, assim, impossível de você abrir mão, né? Então, quando tem um indivíduo que é dependente de qualquer medicação, de qualquer fármaco, de qualquer droga, seja droga ilícita ou lícita, né? Você tem um componente comportamental. Tem um curtazinho, assim, um documentário no YouTube que fala sobre a dependência dos medicamentos opioides nos Estados Unidos. Porque esses medicamentos, tipo Vicodin, vários medicamentos são para dor, medicamentos importantes, estavam sendo prescritos de uma maneira muito relaxada nos Estados Unidos, sabe? E aí, eu tenho que me lembrar, eu vou me lembrar o nome desse filme para falar com vocês. Assim, o documentário vem mostrando que eles têm uma geração de pessoas entre 30 e 40 anos que sofreram um acidente, por exemplo, né, se quebraram, eles tiveram que usar Vicodin, por exemplo, no hospital, né, ou morfina, que essas pessoas que criou um exército de pessoas dependentes, né, que as pessoas não conseguem se desvencilhar daquela droga, tanto pela questão da dependência química, quanto da questão da dependência comportamental. E quando a gente leva isso para drogas ilícitas, né, o indivíduo, ele tem o ritual do uso da droga também, né? Então, sei lá, o cara que cheira, ele tem lá aquele ritual para arrumar a droga, para, sei lá, fazer lá a carreta, sei lá que porcaria que ele tem que fazer, né? O cara que se pica, ele também tem aquele ritual, e que o indivíduo ele fica dependente do ritual também, além do uso da droga, tá certo? Hipersensibilidade é o que algumas pessoas têm em relação a alguma droga. Tem pessoas que são mais sensíveis a drogas do que outras. É óbvio que quanto mais droga eu tomo, né? Quanto mais fármaco eu tomo, provavelmente maior vai ser a minha reação. Então, as meninas conhecem bem isso. Quando a gente vai pintar o cabelo, tem lá para fazer a prova do toque, né? Eles falam para a gente fazer um pouquinho de tinta e botar atrás da orelha 24 horas antes de pintar o cabelo. Né? Por quê? Porque se você tiver alguma alergia, uma sensibilidade, você vai ter uma reação ali, pequenininha, e não na cabeça inteira. Né? Isso acontece para uma série de medicações. E aí, por exemplo, muitas vezes o médico ele vai passando uma subdose, por exemplo, de um remédio. Então, eu agora estou tomando uma medicação que a médica começou com meio comprimido. E eu estava lendo, meio comprimido não faz efeito. Mas ela passou uma semana com meio comprimido. O que ela estava esperando? Que me desse alguma sensibilidade, alguma alteração. Já que não deu, ficou segura, ela passou para a dose inteira. Ok? Tudo bem? Idiosincrasia. Isso é super raro de acontecer. Idiosincrasia é uma palavra que não existe só em fármaco, tá? Existe na vida. Idiosincrasia é você
fazer o contrário do que você é, né? Que não é compatível. E é exatamente isso que acontece. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que se ela tomar remédio para dormir, ela não dorme. Ela fica muito mais acesa. Ela tem efeito contrário. Ela faz idiosincrasia, tá? Em geral, isso não é o que acontece, né? Normalmente, em algumas pessoas isso pode acontecer. O indivíduo tem um efeito completamente diferente daquele do esperado, né? Essa reação, ela não necessariamente depende da dose, né? Às vezes uma dose muito pequena pode dar uma idiosincrasia enorme, tá certo? Tudo bem? Tudo bem. Superdosagem relativa. Superdosagem relativa é quando o remédio ele é dado na dose que o médico prescreve, a dose que é ideal, mas aquela pessoa, aquele indivíduo, né, ele acaba tendo uma absorção um pouco diferente, né, e aí aquela janela terapêutica é extrapolada. Lembra? A janela terapêutica é o tempo que o remédio faz efeito. E aí, de repente, ele tem uma absorção um pouco diferente e ele fica, em vez de ficar de 2 em 2 horas, por exemplo, né? Por exemplo, o médico prescreve de 2 em 2 horas. Por quê? Porque a janela terapêutica é 1 hora, por exemplo. Então, o médico prescreve de 2 em 2 horas o remédio para o indivíduo, né, ter um pico, quando decair, ter outro pico, quando decair. Só que essa pessoa, por qualquer motivo, né, pode acontecer dele ter uma janela terapêutica maior. Em vez de ser 1 hora, né, ele vai ter 2 horas. Então, ele, quando começa a subir a curva da janela terapêutica, já toma outra. Aí, mantém, já toma outra. Isso é uma superdosagem, porque você está dando mais remédio do que o indivíduo deveria tomar. Mas é uma superdosagem relativa, né? Porque aquele indivíduo, aquela situação ali, está facilitando essa superdosagem. Às vezes, a superdosagem relativa acontece por interação medicamentosa. Então, por exemplo, você tem um remédio que você toma e aí ele potencializa outro, né? E aí você acaba tendo uma superdosagem relativa. Os efeitos ficam aumentados porque uma medicação acabou, né, aumentando a outra. E aí, claro, tem um exemplo de pacientes que são pacientes renais e que são tratados antibióticos aminoglicosídeos e esses antibióticos acabam, porque tem uma superdosagem relativa em alguns pacientes, acabam aumentando a incidência de surdez, porque faz lesão no sistema auditório, tá? Efeito colateral é aquilo que acontece, né, e que está lá descrito na bula, em alguns remédios. Então, eu tomo antidepressivo, a minha boca fica seca. Eu tomo remédio para pressão e um dos efeitos dele é, por exemplo, me fazer urinar mais. Eu, Ana Paula mesmo, tomo Novalgina e a minha pressão abaixa, né? Acontece, pode acontecer. A gente sabe, por exemplo, que bombinha de asma, por exemplo, ataca o coração. É uma coisa sabida, né? Que não é para você estar usando o tempo todo, porque você acaba, né, alterando o coração, fazendo, né, um efeito não positivo no coração. O efeito colateral é tudo aquilo que a gente não espera, não deseja, mas que acontece com o uso daquela determinada droga, daquele determinado fármaco, tá? E aí a gente acabou essa segunda aula.